Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se possível, deixem um like e se inscrevam no canal. Muito obrigado. Ou seja, a sabedoria é comprada e eu tenho que colocar tudo. Guarda esse provérbio aí, 4:7. Eu tenho que entregar tudo na aquisição do entendimento. Vamos lá. Vocês têm entendimento quem vocês são? Sim ou não? Não tem. Se tivesse, não estava aqui caçando. Tem entendimento do propósito? Não tem, senão não estaria aqui. Tem entendimento do seu próximo desafio? Não tem. Vocês têm entendimento de quem é Deus? Também não tem. Mas você acha que você é quem? Você acha que você me conhece? Conheço. Sabe o que é? Todos aqueles que tiverem pleno entendimento serão conhecidos por todos. O fato de eu nunca ouvir falar do seu nome é uma prova que você não entende nada daquilo que você foi chamado. Pegou ou não? Eu nem falei de fama e poder não. Estou falando de a sabedoria habitou e você teve um relacionamento com ela, teve intimidade com ela. Não tem como você ficar escondido em lugar nenhum. Todo mundo vai saber quem é você. Se vai gostar ou não, não interessa, mas vai saber. Então, como aumentar a venda de paçocas? Eu botei, tá rápido ali, aí não consigo ler isso aí não. Eu consigo o que eu quiser, mas tem que parar o negócio. Volta aí. Esse negócio aqui está falando o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Então tem uma outra coisa principal? Não. A sabedoria ela é uma pessoa, ela é uma frequência. E a sabedoria tem, na verdade tem múltiplas sabedorias, né? Tem mais de 8 sabedorias, biblicamente falando. Só que essa sabedoria aqui está falando que ela é a coisa principal. Ela pode ser a pessoa, o relacionamento, ela pode ser o resultado de um desafio. E está mandando fazer assim, ó, adquire, pois, a sabedoria. Então, a sabedoria é comprada. Fala assim, ó, traduz ela, coloca um driver mental. Escreve assim, ó, sabedoria é igual semente. Sacaram? A sabedoria é igual o quê? Semente. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Tudo que você puder pegar e investir para entender mais, invista. É fácil vender conhecimento para mim. Fala algo que eu não entendo. Eu quero comprar. Só que eu só vou comprar se tiver para ser usado agora. Eu não compro conhecimento para estocar. Isso traz gordura no cérebro. Chama obesidade cerebral. Então qualquer um que tiver algo que eu não carrego, mas que faz parte do meu propósito, e eu preciso acionar agora, pode pôr o preço. Não quero nem ouvir quanto que custa. Por quê? Porque isso vai me destravar, e eu quero, eu preciso, e eu sei que tem, então me dá. Nunca chamo de caro aquilo que você não entende. Nunca chamo de caro aquilo que você é barato demais para entender. Nunca chamo de caro aquilo que dá retorno. Se você pegar o código que eu acabei de te dar, nunca mais você vai ficar parado na vida. Você vai entender o porquê que você foi chamado. Entendeu ou não? Esse versículo aqui é muito perigoso. Porque às vezes você fala, eu vou vender tudo que eu tenho. Às vezes você tem 10 mil conto, você acha que é alguma coisa. Não, Marcelo, me respeita, eu tenho 100 mil, é nada. Marcelo, eu tenho 1 milhão, é nada. Deixa eu te falar, qualquer coisa é nada comparado à sabedoria. Vender o que tem é tirar tudo que toma tempo do seu coração, neném. Ninguém estava falando de coisa, que a sabedoria não pode ser trocada por coisa. Então tudo que você tem é tudo que você dá atenção. Se você parar de dar atenção a coisas, a sabedoria vai fluir no seu coração de forma ininterrupta. Você acha mesmo que trocar uma bicicleta, uma casa, minha casa, minha vida, na sabedoria você ia adquirir a sabedoria? Você acha mesmo que ela é trocada por uma bicicleta, uma moto CG 125 cilindrada? Você acha que trocar um emprego de CLT, uma empresa que fatura 1 milhão por mês, você vai achar sabedoria porque a empresa vale 1 milhão por mês de faturamento? De maneira nenhuma. Não se troca coisa pela sabedoria, se troca a atenção que se dá por coisa pela sabedoria. Então o preço da sabedoria é parar de dar atenção às coisas. E até para entender a sabedoria, como adquirir a sabedoria, tem que se ter sabedoria. Por isso que você não tem, porque você não abre mão de coisas. Se abrir, fala, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que comprar entendimento. Comprei entendimento. Eu fico vendo um monte de gente em crise perto de mim. Eu não sei, eu não sou inteligente igual você. Você acha mesmo que sou inteligente ou eu estou abarrotado de experiência? Que inteligência, cara? Meu QI é normal. Duvido, meu QI é normal. Eu devo perder para a maioria de vocês no meu QI. Mas por que você prosperou e a maioria não? Muito simples.
Eu não fico vangloriando no pouco QI que tenho, mas nunca paro de fazer o meu QE aumentar, que é meu quociente emocional. O MEDP é para isso, para aumentar seu quociente emocional. Tem gente que está preso por não perdoar, então seu quociente emocional é baixo. Tem gente que está preso porque não libera a vida dos outros, porque é ciumento, porque é fofoqueiro, porque é viciado emocionalmente. QI baixo, resultado financeiro baixo, vai ser 1% que dia? Nunca. Apesar de você não entender ainda, fala assim: estou no recrutamento. E não é o Marçal que me escolheu, é alguém que ele trabalha. Porque se fosse eu escolhendo você, eu ia dar um saculeiro no você e tacar você na parede. Como ele te chamou e eu tenho que obedecer, então eu tenho que ir na maior paciência, contando um monte de coisa e te ajeitando, e você mesmo assim ainda vai correr. E sabe o que eu acho? Nada, eu falo para ele: você mandou fazer, eu fiz. Agora essa alma penada, além de penada, está empenada. Vamos ter que chamar mais vezes. Alguns de vocês vão resistir por 256 dias, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Na hora que vocês perceberem que vocês jogaram 5 anos no lixo, você vai falar: que merda que eu fiz. Marcelo, para de querer vender alguma coisa para nós. Eu queria que fosse de graça, porque se de graça funcionasse, eu faria de graça. Não funciona. Eu queria que a terra me desse maçã sem eu plantar semente equivalente. Não funciona. Eu queria que a minha esposa tivesse mais um filho sem passar a dor de parto. Não funciona. Eu queria ser famoso sem ninguém me atrapalhar no almoço, sentado no restaurante. Eu queria ser uma pessoa normal com essa fama toda, mas é impossível. E tudo que eu quero não vai mudar nada, porque a lógica já foi criada. Se tem fama, tem perturbação. Aonde tem dinheiro, sempre tem um ladrão rondando. Não tem como eu criar algo que atenda só a minha vontade. Eu acabei de revelar um código. Agora, o seu cérebro, que era para ser uma máquina funcionária da alma, hoje é patrão da alma e do espírito. Se você demitir essa pessoa e colocar ela do quadro de executivos e colocar ela no quadro de colaborador, essa máquina vai trabalhar para você poderosamente. Todo mundo fala assim: eu sou bilionário, porque no meu cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Louco, né? Se o seu neurônio pagar R$1 cada um, 86 bilhões ao longo da vida. Mas como ele não vai pagar, pede só 10 centavos. 10 centavos vai ser quanto? 8 bilhões em vida. Se cada neurônio pagar 10 centavos, 8,6 bi. Mas se você não puder cobrar 10 centavos de cada neurônio, cobre só 1 centavo. 860 milhões de reais. Se cada neurônio que Deus criou te pagar 1 centavo de lucro durante a vida, você vai ter 860 milhões de reais. Posso falar? Você nem tem cérebro. Você nem usa essa máquina. Você deixa ela ser 100% alienada a algum idiota que é menor que você, mas ele oprime você com alguma fábula. Porque se esse cérebro estiver solto só para trabalhar para uma alma, essa alma duvido que não consegue ter um ROI de 1 centavo por neurônio. Duvido. Você acha que o neurônio com capacidade de ligar o céu e a terra não daria 1 centavo? Você acha que o neurônio não te daria 1 centavo? Tem lógico um negócio desse ou não? Acho que eu falei a conta errada, não é 800, é 80 milhões. Não dá 800 milhões, dá 80 milhões se for só 1 centavo. Quem não divide por 10, divide por 100, né? Sabe o que eu penso? Eu penso que você leva a vida numa idiotice tremenda, mas você está melhor que muita gente. Você está numa palestra, você acha que é palestra, né? Uma parte boa é que eu estou te contando a verdade, você vai fingir que não ouviu e vai embora, e daqui a alguns anos você volta. Ou melhor, talvez não tenha chance de voltar. Mas vai ter um dia que você vai falar assim: não é possível que eu passei por aquele maluco, e o maluco estava falando o maior rolê da existência, eu ignorei e virei as costas. Não é possível que eu fiz isso. E eu sei que você tem armado todas as desculpas que você vai começar a falar a partir de agora. Eu não sou capaz, não é para mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o quê.
sua cabeça é linear, você vai ficar falando isso a vida inteira, e eu não vou acreditar nunca, porque isso não tem nenhum respaldo da realidade. Fala assim, ó, a partir dessa suposta palestra, repete, eu vou enxergar o que está por trás do jogo. Só 1% enxerga. Se eu prometi uma palestra de 1%, é a primeira vez que eu estou contando que uma palestra é o quê? Um recrutamento. Patrícia estava na palestra igual vocês, diante do Deus vivo que eu vou falar aqui agora. Ela abriu a boca na palestra, eu saí e falei com alguém que estava lá no fundo. Eu falei, lembra aquela menina que falou aquele assunto de Tony Robbins? Ela vai andar com a gente. Aí os caras, como que você sabe? Eu não sei, eu só sei que a pessoa, ela entrou na atmosfera, ela fluiu. Foi pro Diego Neves? Aí eu falei, ela vai andar. Quando ela entra no conselheiro, é engraçado demais, sofrendo, sem dinheiro, entra no IP sem dinheiro, nunca atrasou uma parcela. A honra do pobre é nunca atrasar uma prestação e quitar. A honra completa, a glória completa é falar que quitou um negócio sem atraso. Só um ex-pobre é digno de falar isso. Alguém está falando aí, Enéas, todo mundo achava que era doido. É porque ele era diferente de todo mundo. E ele via um pouco, há 30 anos, eu estudei tudo do Enéas em 2022. Ele, por causa da frequência, né? Canções escreveu ali, vocês sabem que ele não vai ver 1% dos comentários, né? Acredite, eu criei uma capacidade de ler 100% dos comentários. Pode estar rápido ou devagar. Eu pego só a palavra-chave e dá para entender. Pelo tanto de pergunta e a forma que vocês fazem pergunta, dá para ver tudo. Só que eu só dou atenção para 1%. Essas são as que fazem sempre sentido, por um momento. Eu não leio todas, isso é diferente. Alguém escreveu, você não precisa do meu dinheiro, vai ser meu mentor quando? Para de dar desculpa. Tá aqui, irmão. Sou seu mentor digital, gratuito, à sua distância, conforme o seu prazer. Lembra que gratuito você não tem que dar opinião nenhuma, falar nada, e não pode pedir nada, nem cobrar nada. Fique do jeito que está, fique com 1000 vídeos gravados no YouTube, 80 livros publicados, e a gente se vê depois de 1000 vídeos e 80 livros, fechou? E um dia você volta aqui e vem com essa conversinha. Lembra de uma coisa, tudo que você quer de graça, você vai viver uma vida de graça também, vai ter que dar tudo de graça. Se você gosta disso, continue. Eu cansei dessa vida há muito tempo. Então, quem vive defendendo de graça, só para saber, não existe. Se você parou para me assistir, você está pagando. Está pagando com a coisa mais valiosa do que o dinheiro, o tempo. É porque você não entende da vida ainda. 1% entende. 1% quando para assistir alguém fala, eu estou perdendo meu tempo aqui. Quando eu pago meu dinheiro ainda, eu estou perdendo duas coisas. Então esse trem tem que valer a pena. Ou seja, eu parei meu tempo de qualidade, eu coloquei meu dinheiro, agora esse trem tem que ir. Se você não acordar desse jeito todo dia naquilo que você se envolveu, é porque você é bobo. Eu sou assim. E é engraçado, quem não põe dinheiro não dá valor, quem põe dinheiro fica louco. Tudo é direito, meu Deus, eu quero. Alguém está falando, por que você não ajudou o Kaiser? Liga para o Kaiser. Vocês ficam atrás de querer saber da vida dos outros? No último lançamento que eu fiz com o Kaiser, eu doei 1,5 milhão para ele. Não precisava de eu falar isso, mas já que é conversa de 1%, fica aí. Essa conversa só fala com os de 1%. A partir de agora eu vou interromper essa fala. Nem deveria falar isso que eu falei. Então, pergunta para o Kaiser. Quem é que está amparando ele? Quem é que está orando com ele? Vai lá e pergunta para ele. E você acorda com esse dedo seu nervoso aí, não sabe de nada da vida. Tá bom, obrigado pela sua participação. O preço de ter a sabedoria é largar o que te torna tolo. Não tem lugar à mesa da sabedoria, não tem como o tolo se sentar nela. Se vocês não segurarem, não dá para eu ler a frase, dá para entender o que eles estão falando, mas não tiver alguém gerindo esse negócio aí, vai complicar aqui. Pablo, faz uma live da Aliança Reinante, nós vamos encontrar. Qual o código oculto das parábolas que revela o que precisa? Obrigado aí, gente, você está fazendo gestão do YouTube aí, tá? Mais uma vez, se não conseguir, já pode levantar e pode ir para casa. Deixa rolando aí. Ou segura os comentários, ou então esquece o que vocês estão fazendo aí. Quem está operando isso aí? É isso aí, ó. É assim que segura os comentários. Segura, deixa eu ver se você consegue. Isso. Só faz isso aí. Se não der cor fazer esse arroz com feijão,
Vai para sua casa, vai curtir seus filhos, sua família lá, que vai dar mais ROI para você. Como aumentar a venda de paçocas, eu botei para algumas lojas da minha cidade para vender mais e não vende nada. Ninguém está caçando paçoca hoje. Não é um desejo de ninguém comer paçoca, é nostálgica a paçoca. Então você tem que mexer com algo da infância da pessoa para fazer ela comprar a paçoca. Ou você tem que pegar ela numa situação onde ela vai relembrar quando ela comprava paçoca. Você deixou em loja, geralmente as pessoas estão querendo comer outro tipo de comida. Paçoca geralmente ela é oferecida como mistura hoje, não como algo primário. Ninguém quer ir ao supermercado comprar paçoca. A paçoca ela é colocada no açaí, a paçoca ela é usada como mistura e ela deve ser ofertada. Então, se você não colocar ela no mecanismo de oferta secundária, você não vai vender nenhuma paçoca. Só para você saber. Agora, se você humanamente oferta a paçoca e acessa a nostalgia da pessoa com aquele assunto, ela vai comprar por isso, porque tem um humano tentando convencer. Agora, de forma primária, dificilmente uma pessoa quer comprar a paçoca hoje. Porque tem comidas melhores, não de nutriente, mas de resposta rápida para o organismo. Então ninguém quer saber disso hoje. Na época que paçoca era estourado, quase não tinha comida, variedade de comida. Hoje tem muita coisa para paçoca ficar jogada lá na parte de baixo da prateleira. Pega o microfone. Vou abrir para perguntas, vai. Oi? Atuando aqueles 5 itens simultaneamente, aumenta mais o valor, a frutificação, aumenta os dois simultâneos? Os dois simultâneos? Se você é aquilo ali, seu valor já é maior que do rubi, da esmeralda, de tudo. Gente que tem aquilo ali, cara, Deus, vou fazer minha oração aqui, peraí só um pouquinho. Manda essas pessoas de 1%, esse povo resistente dá trabalho demais. Eu sei que você me chamou para resgatar isso, mas manda os de 1% para ajudar no resgate. É muito tempo gastado com gente com a cabeça travada demais. Eu sei que funciona, mas manda os de 1%. Tem que ter os de 1%, senão o negócio demora demais. A frutificação seria a consequência ou também concomitantemente? Se aquilo ali é um DNA e você multiplica valor, tendo isso dentro de você, é o que você vai gerar nos outros. A gente não gera aquilo que a gente não tem. Então, se eu tenho um valor, a frutificação significa fazer a multiplicação do valor, entendeu? Esse drive é a única coisa que eu pedi para vocês, como players, pensarem. Valor é DNA. E não é sobre construir o que não tem, é sobre escavar o que está guardado. O valor não diz respeito à construção, Patrícia. Alô, Patrícia, perdeu uma braba aqui, Patrícia. Patrícia está no fone de ouvido ali, alguma coisa lá em Marte. Você perdeu essa. Vou falar pela sua alma. O valor não é algo que você constrói, propriamente dito. O valor é algo que você escava e encontra, porque já está aí dentro. Deus já introjetou, já está introjetado. E a frutificação é quando você multiplica aquilo que você encontra. Aí você perdeu, aí a sua alma, ela é uma alma que gosta dessas coisas. Marçal, o que foi o sim que mudou a história da humanidade? Quem fez o primeiro louvor a Cristo? Qual foi o primeiro milagre? Qual a diferença de honra para a idolatria? O sim que mudou a história da humanidade foi o sim de Adão. Quando ele falou sim para a serpente, ferrou com todo mundo. Quem fez o primeiro louvor a Cristo? A Cristo em pessoa, aquele que identificou ele no primeiro momento. Que louvor não é só você tocar, louvor não é cantar, louvor é bem dizer, você olhar e falar, eu louvo, eu identifico você como Cristo. Todos aqueles que reconheceram Jesus como Cristo. Qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre foi uma pessoa, depende do tempo, né? Deixa eu pegar o primeiro milagre. Acho que o primeiro milagre que Deus fez depois da queda da terra, o primeiro milagre foi a vida. O sopro no barro. Esse é o primeiro milagre. Soprar na narina de um barro e o barrinho começar a virar um barro falante. Esse é o primeiro milagre. E todo dia que você acorda, o milagre está renovado. Milagre renovado com sucesso. Acorda e vai morder quina de parede, vai tocar o terror na terra. Vai, abre os microfones aí. Vai direto no como. Pablo Rodrigo de Porto Alegre, antes de mais nada agradecer a tua solidariedade o ano passado com o Rio Grande do Sul
E como que eu aplico a lei do 1% para gerar escala e previsibilidade numa empresa? Pega 1% dos caras que entende para ter toda essa empresa amarrada em controle analítico. E se você quiser ter escala e previsibilidade e não tiver alguém analítico para prever isso, você só vai ter uma febre com o assunto e vai te perturbar ainda mais. Para ter mais previsibilidade de caixa, eu preciso de ter coisas mais consistentes. Eu tenho que parar de vender aquilo que gosto para aquilo que hoje é o que coloca dinheiro dentro da empresa. Tem gente que vende o que gosta. Eu não vendo o que eu gosto. Às vezes eu gosto do negócio e mando parar de vender. Ah, mas você gosta. Isso aí dá trabalho demais. Eu quero ter escala, então o nome da escala, o que sustenta a escala é tecnologia. E a previsibilidade é ser analítico, fazer a análise preditiva de perenidade, de olhar daqui um mês, a empresa vai estar com esse comportamento, daqui um ano vai estar com esse comportamento, daqui 10 anos vai estar com esse comportamento. Se eu já sei que em 10 anos algo não vai estar mais funcionando, por que eu vou continuar investindo a partir de agora? É hora de guinar esse negócio, tá? Mas se não amar parte analítica, não amar relatório executivo, e não falar disso todos os dias, a previsibilidade de caixa, de faturamento, de lucratividade, ela vai baixando, junto com a irresponsabilidade de dados. Diga. Pablo, Oi. como adquirir sabedoria para fazer perguntas que só 1% faz? A pessoa que você mais tem que fazer pergunta é você, então ninguém nem tem que ver. A segunda é Deus, a maioria ele não responde do jeito que você quer. E a terceira é a pessoa. Quando Deus não respondeu uma pergunta, Ele quer que você procure em você de novo ou ache em outra pessoa. É por isso que Ele não responde. Quando ninguém tem a resposta, Ele responde. Tá? Reconfigurando o cérebro. Pera aí que está fazendo um boot. Quer dizer, um reboot. Sabe o que é um reboot? Desligar e ligar de novo. Porque carregou muito forte, ele precisa de desligar para todo o programa funcionar corretamente. Só existem 3 perguntas. A pergunta para si, para Deus e para o próximo. 90% das perguntas são feitas para você mesmo. 1% você faz para Deus e 9% é para as pessoas. Deus, se não responder, Ele está falando. Volte a pergunta para você que está aí dentro da resposta. Não encontrou? Ache uma pessoa mais próxima que ela vai te ajudar a achar esse negócio. Pergunte para ela. Por isso que eu falo, se você está diante de mim, com a maior humildade do mundo, não me conte histórias, porque eu não vou ajudar você com base na história. É só ir direto do como, eu sou o quem. O como precisa do quem. E nem é o quem da Barbie, nem do Street Fighter. É o quem que tem a resposta do como que você está procurando. Como é forma. E como saber qual a próxima pergunta para se fazer? Espera a resposta da pessoa. A pergunta está dentro da resposta do interlocutor. Ficar falando sem rodeio hoje, nem aparece do 1%, ficar explicando mais nada, só vou dar a resposta. Aí você se vira com a resposta. O que eu acabei de entregar é um conjunto. Eu entrego um conjunto para você e você vai ter que desmontar o conjunto para entender. Mas sempre a próxima pergunta depende da resposta do interlocutor. Então não andeis ansiosos quanto à próxima pergunta. Depende do que a pessoa responder. Eu não ficava ensaiando como perguntar para que tanto de jornalista na campanha. Eu esperava ele falar, quando ele falava, eu falava, só isso, toma aqui um picolé, toma aqui uma balinha, toma aqui. Bobeira da sua parte. Vai lá, próximo. Pablo, Oi. como eu modelo as pessoas de forma mais rápida e eficiente? Como modelar as pessoas de forma mais rápida e eficiente? Entrando na frequência delas. Quer que detalhe? Sim. Entrar na frequência dela. Ou é o lugar que ela está, ou andar com as pessoas que ela anda, ou fazer as mesmas coisas, ou ter os mesmos comportamentos. Aí esse aqui é reflexo, né? Não é ativo. Ou ter os mesmos pensamentos e ter os mesmos resultados. Então, quando você der conta de fechar esse ângulo, você entrou perfeitamente dentro de uma bola de frequência, que é um campo morfogenético dela. Na hora que você entrou, começa a rodar no seu cérebro, a sua crença não vai deixar, você vai ter que abalar para a crença sair, aí você começa a rodar teus primeiros resultados, sorrindo sempre, aí o degrau após degrau vai fazer você explodir. Você não consegue ou tem uma barreira de modelar uma pessoa, já aconteceu com você? Já. O que você fez?
Eu nem sabia o que era modelar, por isso que tinha barreira. Depois que eu descobri o que era, eu desliguei. Porque não é imitar a pessoa, é copiar a pessoa naquilo que eu vou adaptar da minha forma. Imitar a pessoa, você vai ser igual a ela. Mas copiar o que eu quero, vai vir com o comportamento dela. Aí depois eu ajusto, faço uma adaptabilidade conforme a minha compreensão. Aí funcionou a modelagem. A modelagem significa cópia adaptada à realidade da pessoa. Marçal, 70 anos eu consigo? Se fez a pergunta, está respirando. Ainda dá. Nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Tá bom? Oi. Pablo, como que eu faço para descobrir o que me impede de crescer? O que você quer fazer da vida? Ser empresário e ser igual a você, transbordar na vida das pessoas. Tá, mas ser empresário, ser igual a alguém, transbordar na vida da pessoa. Primeiro, ser igual a Pablo vai ser a maior frustração de sua vida. Já elimina esse risco aí, já arrisca isso aí. Transbordar na vida das pessoas, você não precisa de nada. Com pouco que você tem, já pode sair, ajudar quem está pior do que você. Ser empresário é só ter um CNPJ. Algo mais que possa ajudar? Como que eu faço para transbordar na vida das pessoas? Só abrir a boca, igual você fez. Ou abrindo a boca, ou escrevendo, ou abraçando, ou ajudando, dando um presente. Isso é transbordo. Transbordo é todo tipo de vida que foi através de você e chega no próximo. O que você está esperando? O que você quer ouvir? Você quer ouvir outra coisa? Nada. Você desistiu aí? Você não vai mexer com esse trem de ser igual eu não, né? Não, vou tentar ainda. Vai sair caro. Eu tô disposto a pagar o preço. Não tá, neném. Quantos anos você tem? 16. Já tá atrasado. Passei igual eu tinha que começar com 9, a estudar como se fosse o cara que fosse guardar os dados terrestres dentro da sua cabeça. Você já tá atrasado, 7 anos. É melhor você desistir de mexer comigo. Faz o seguinte, descobre a sua identidade ativa, clarifica o propósito e vai de desafio em desafio, rompendo em glória. Não esquece Pablo Marçal. Senão você vai viver doente. Sabe por quê? Porque com 16 você já está atrasado. Entendeu? Falando em amor. Não foca em mim, não coloca eu como seu ideal, não, que é muito ruim. Sabe por quê? Porque eu não vou parar de crescer até o dia da minha morte. Eu vou estar sempre no desafio. E aí você está querendo perseguir alguém que não está parado. E se tivesse parado, você está 7 anos de atraso. Olha que loucura. Então tira isso. Volta seu coração para o Senhor e fala: Senhor, eu quero descobrir quem eu sou. Deixa o Pablo fora disso. Agora, o Pablo é um maluco no meio do caminho que está a fim de ajudar. Marçal, como é que é esse aqui? Como é que é esse aqui? Vai. Agora tira esse plano aí. Essa ideologia, esse ideal de querer ser uma pessoa que é praticamente insuportável, vai te dar uma dor de cabeça a vida inteira. Nunca queira passar uma pessoa que não para e é exponencial. Você vai viver doente perseguindo a pessoa. É melhor você falar: quer saber, mano? Eu vou tratar esse cara como irmão mais velho, maior humildade. Eu não quero tudo que ele tem, porque a carga que ele tem, eu tenho que passar os mesmos problemas que ele. Você quer passar os mesmos problemas que eu? Sim. Eita. Só pode ser um anjo sem o manual de instrução de humanidade. Isso aí é certeza que é um anjo que vem na palestra e do nada ele desaparece ali. Pode ficar olhando. Sem manual da humanidade. Tipo assim, você quer passar as mesmas coisas? Sim. Aí é loucura. Ô Pablo, mas eu já comecei há muito tempo. Eu tô ligado, tem 16 anos que você começou. Essa é só uma parte sua, as outras duas não tem começo. Foi feito sem começo, então nem foi feito. A alma e o espírito é uma parte de Deus introjetada dentro de um corpo. Se você souber o dia que você descobrir que você é alguém que não teve começo, você vai entender por que vários de vocês se conectam automaticamente comigo. Porque a gente no futuro, como a gente conhece, né? Que nem existe futuro, existe só o Kairos. Isso aqui é uma prisão do tempo no Cronos. O Sol, ele é o Cronos. E a gente está preso nele. Mas vocês vão entender do porquê que a gente está se juntando no meio do caminho. Porque lá na frente a gente anda junto já. Mas é uma pena. Você vai levar 50 anos para chegar naquilo que era para começar hoje. É uma pena. Não queira ser o Pablo, queira ser aquilo que Deus te chamou. Tá?
Apesar de você ainda achar que está faltando manual aí, os anjos eles confundem a humanidade. Fala no microfone, deixa ele falar, depois você fala. Pode soltar os comentários. Pablo, que você está programado para o Brasil e o mundo em 2027? Pablo, como entender que de fato eu estou no meu propósito, discernir que eu estou no meu propósito e não numa vaidade pessoal? Vaidade pessoal, porque você não higienizou o coração, o seu ego está fedido. Se você está ajudando o próximo, você está no seu propósito. Aí você fala, que propósito? Um propósito original. Tem 3 classes, original, ressignificatório e o decisório. Ressignificatório, tudo que aconteceu, todo tipo de bloqueio você tem que ressignificar, é o que eu ensino lá no IP. E o decisório é tomar a decisão. Cuidado com as decisões que você toma, pode agregar absolutamente ao seu propósito. Então, tipo, ajudar os outros é um propósito de Deus, já está valendo. Não, mas eu queria aumentar o calibre disso. Então você tem que estar perto de gente que potencializou isso, porque a gente é uma máquina sensível. Se a gente fica distante daquilo que Deus chamou, a gente vai contra aquilo que é o propósito. Se a gente está perto, a gente fica realmente cumprindo aquilo que Ele chamou. Uma loucura. Alô, Marcelo, sou Luiz Fernando. Queria uma orientação como um CEO, qual o perfil de um CEO para ter 1% de destaque no mundo empresarial? 1%? De um CEO. Cara, para ele ser esse cara, ele precisa de ter a cabeça de dono e abrir mão de ser dono da própria empresa para cuidar da empresa dos outros. Mas ele tem que ser dono, 100% dono, mesmo sem ter o nome dele no contrato social. Eu fiquei 13 anos como funcionário em CLT e eu posso te falar um negócio. Eu nunca trabalhei para os outros. Eu falava com gosto e repetia, Deus é minha testemunha. Eu falava assim, ó, eu não trabalho para essas pessoas, eu trabalho para o Senhor, é o Senhor que vai me recompensar. Está escrito assim na palavra. A facilidade de conhecer isso desde pequeno é que quando eu arrumei meu primeiro emprego, eu tive alegria no primeiro emprego e no último. Nunca sacaneei nenhum empregador meu. Já fui agredido fisicamente, não processei. Nunca me levantei contra as pessoas que me deram oportunidade. Nunca. Nunca. Zero possibilidade de eu ter levantado contra alguém. Eu prefiro assumir um prejuízo, porque eu confio naquele que eu trabalho para ele. Quando uma pessoa, ela andou comigo, ela inventa de falar mal, eu só clamo a Deus por misericórdia por ela, porque ela vai anular tudo que ela acessou quando ela esteve por aqui. E ela pode até ganhar alguma coisa, mas o que ela vai perder, o que ela ganha, não consegue cobrir. Felizmente. Para ter essa capacidade de ser um CEO desse nível, ele tem que deixar. Ele é tão bom que ele poderia ter um negócio dele, mas ele não quer ter um negócio dele. Então ele tem que abrir mão de uma glória dele para atender a glória do outro. A Yara dos Santos, como eu vivo o favor de Deus? Intimidade e obediência. 2 coisas que, na hora que se conectam, ninguém segura. Paulo, essa arte de fazer pergunta, você modelou ela de Jesus Cristo, da Bíblia, ou de outra pessoa, ou de alguém? Modelei os judeus, Jesus é judeu, né? Todo mundo, Salomão, todo mundo que tem sabedoria, usa mais perguntas que afirmações. Menos respostas, algumas afirmações, mas sempre pergunta. Pergunta muda o mundo. Ao invés de falar eu te amo, não tem nenhuma vez na Bíblia Jesus falando que ama vocês, tá? Não tem nenhuma. Jesus nunca falou eu te amo. Não tem isso lá. Porque quem comprova com a própria vida não precisa ficar falando. Vocês falam demais porque vocês estão sem provas de amor. É por isso. Quanto mais eu te amo declarado, significa que você tem menos provas do amor. Então fala muito que na teoria por não ter prova. Pesado, né? Agora, se quer a sabedoria mesmo, eleva isso aí. Ao invés de falar eu te amo para os seus filhos, faça sempre perguntas. Belinha, você se sente amada? Ela fala, não, papai. Mas Bela, como assim? O senhor não brincou comigo hoje? Aí você lê e acha, é uma besteira, ela é uma criança. Não, a maturidade dela acabou de certificar que ela não foi amada hoje. É por isso que eu não declaro amor para ninguém. Eu faço e pergunto. E a pessoa responde. Eu não amo na teoria. 0. Não funciona.
Vai. Alguém falou, eu gosto de doar Bible. Isso é investir no reino? Depende, se a pessoa quer e vai ler, senão é um desperdício. Talvez ela abra um dia, mas eu daria para aqueles que estão com sede, para aqueles que querem estudar. Dá aleatoriamente Bíblia. Pode salvar uma alma ou outra, não, é tipo dar tiro no escuro, pode acontecer, já vi. Mas você quer ser assertivo, dê na mão do sedento, vai fazer um estrago muito maior. Pablo, você que já é batizado há muitos anos, qual conselho você dá para quem foi batizado hoje? Ande nos primeiros passos do reinante, vai se instruir na palavra e ser cheio do Espírito Santo e transbordar todo o tempo. A Silva está pedindo, manda a Bíblia para mim, manda aí para ela. Pode falar. Boa noite, Pablo, meu nome é Rivan. Hoje eu trabalho numa empresa que a gente tem 52 colaboradores e a minha pergunta é o seguinte: como um líder pode aplicar 1% na prática que toda a equipe seja transformada juntos? Não existe isso aí. Não? Quantas pessoas tem na equipe? 52 funcionários. Se Jesus liderava uma equipe com 12 e um não prestava, imagina uma com 50. Com você liderando. Esqueci de falar a melhor parte. Deixa eu contar o segredo dos caras que andaram com Jesus. Dos 12 caras que andaram com Jesus, 50% nunca fez nada relevante, não tem nada na Bíblia, você nem sabe o nome deles, mesmo sendo um dos 12 discípulos de Jesus. Você não sabe nada, nem o nome. E você está aí doidinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Cadê? Canta outra música agora, vamos ver se você acha eles. Começa aí, solta o nome dos 12. Você é tão cristão que você não lembra nem o nome dos 12. Você é tão legalista e defende tanta lei, quer arrebentar com todo mundo, você não sabe nem os 10 mandamentos. Ou seja, cuida da sua vida, mano. Foca no 1%. O fundamento da fé é a salvação em Cristo. Não precisa saber de nome de tudo. Aí você fala... A vida muda quando entendemos que não precisamos de grandes revoluções para alcançar resultados 50%. extraordinários. E é exatamente isso que Pablo Marçal nos ensina ao apresentar a lei do 1%, um princípio aparentemente simples, mas que guarda dentro de si um poder transformador capaz de alterar o destino de qualquer pessoa que o aplique com seriedade e constância. O que ele está dizendo é que as pessoas se perdem, acreditando que para prosperar precisam dar saltos gigantescos, precisam esperar uma grande oportunidade, um grande momento, uma grande virada. Mas a verdade é que a chave não está no extraordinário imediato, mas no ordinário repetido com constância, na pequena ação feita todos os dias, na melhoria diária que pode parecer insignificante, mas que no longo prazo se multiplica em algo imenso. E é interessante notar como esse conceito vai contra o pensamento comum, porque a maioria está programada para buscar resultados rápidos, imediatos e visíveis, sem perceber que tudo aquilo que é sólido e duradouro nasce do processo lento, disciplinado e incremental. E é justamente esse processo que diferencia aqueles que conquistam estabilidade daqueles que vivem em altos e baixos, sempre começando de novo. Pablo fala sobre a responsabilidade pessoal, mostrando que nossas maiores barreiras não estão fora, mas dentro de nós. E essa análise é extremamente verdadeira, porque a mente humana é um campo de batalha onde as crenças limitantes, os medos e as desculpas nos aprisionam, enquanto a disciplina, a clareza e a decisão nos libertam para conquistar. Quando entendemos que basta melhorar 1% por dia, criamos uma nova forma de pensar, porque deixamos de buscar a mudança drástica e passamos a valorizar o poder da consistência. E aqui está um dos segredos mais poderosos da vida. Aquilo que é repetido todos os dias constrói hábitos, e hábitos constroem destinos. A matemática é simples, mas poderosa. Se você melhorar 1% ao dia, em um ano terá se transformado de forma tão intensa que parecerá ter mudado completamente de identidade. Porque a soma desses pequenos ganhos não é linear, mas exponencial. E o que começa pequeno cresce em velocidade e impacto conforme o tempo avança. Essa visão nos faz refletir sobre como desperdiçamos tempo esperando mudanças externas quando, na verdade, tudo o que precisamos é iniciar um pequeno movimento interno. Uma decisão de não terminar o dia da mesma forma que ele começou. Uma decisão de aprender uma frase a mais, de ler uma página a mais, de dar um passo a mais.
O mais interessante é perceber que essa lei não serve apenas para negócios ou finanças, mas para todas as áreas da vida, porque quem melhora 1% em seus relacionamentos diariamente, constrói laços inquebráveis. Quem melhora 1% em sua saúde cria vitalidade para décadas. Quem melhora 1% em sua espiritualidade, aprofunda sua conexão com Deus de forma que jamais poderia imaginar. Essa verdade se conecta a princípios bíblicos e naturais, porque a semente que cresce todos os dias, mesmo de forma quase invisível, em algum momento se transforma em árvore. E é por isso que Pablo insiste em que não é o extraordinário que muda a vida, mas o ordinário feito de forma extraordinária. E aqui está um dos maiores segredos da prosperidade. A lei do 1% é também um convite à humildade, porque nos mostra que não precisamos ter todas as respostas de uma vez, não precisamos mudar tudo de uma hora para outra, mas precisamos ser fiéis no pouco, porque é no pouco que se revela a disciplina que sustenta o muito. E quando entendemos isso, deixamos de subestimar o poder do processo. Essa constância é o que cria a diferença entre quem sonha e quem realiza, porque o sonhador deseja a transformação repentina, mas o realizador entende que o poder está no processo diário. E quando olhamos para a história de grandes líderes, empreendedores e pessoas de impacto, vemos que todos eles trilharam esse caminho de pequenos passos diários que, somados, criaram feitos imensos. Pablo nos alerta ainda sobre a necessidade de abandonar o vitimismo, porque quem reclama entrega seu poder para fora, enquanto quem assume a responsabilidade passa a governar a si mesmo. E esse autogoverno é o primeiro passo para aplicar a lei do 1%, porque só melhora um pouco a cada dia aquele que decidiu ser protagonista da própria história. Essa análise nos mostra que prosperidade não é sorte, é fruto de princípios. E o princípio do 1% é talvez o mais acessível de todos, porque não exige que alguém seja gênio, não exige que alguém tenha muito dinheiro, não exige que alguém tenha contatos poderosos, apenas exige disciplina e decisão. Duas coisas que qualquer pessoa pode escolher desenvolver. Se aplicarmos essa lei nas finanças, por exemplo, veremos o efeito poderoso dos juros compostos, porque quem poupa um pouco a cada dia, quem investe regularmente, quem organiza suas contas com consistência, em poucos anos colhe uma liberdade financeira que parecia impossível, e tudo começou com o simples hábito de guardar um pouco. Se aplicarmos na saúde, o mesmo acontece, porque quem melhora 1% por dia trocando pequenas escolhas ruins por escolhas melhores, ganha energia, disposição e vitalidade, e quando olha para trás percebe que já não é mais a mesma pessoa de antes, e tudo porque escolheu a consistência em vez do imediatismo. No campo dos relacionamentos, o impacto é ainda mais profundo, porque um gesto de carinho a mais, uma palavra de incentivo a mais, um momento de presença a mais, ao longo dos anos, constrói uma fortaleza inabalável. E essa é a verdadeira riqueza da vida. Ter pessoas ao lado que caminham junto com você, fortalecidas pelo poder do hábito de amar um pouco mais a cada dia. Essa análise mostra que a lei do 1% não é apenas uma estratégia de produtividade, mas um estilo de vida, um chamado para sair do comodismo e entrar em uma jornada contínua de evolução, onde não importa onde você está, importa se hoje você está 1% melhor do que ontem, e se amanhã estará 1% melhor do que hoje. Essa visão também quebra a mentalidade da comparação, porque não precisamos competir com o outro, precisamos apenas competir com quem fomos ontem. E essa é a chave da verdadeira prosperidade, porque quando paramos de medir nossa vida pela régua dos outros e começamos a medir pelo nosso próprio crescimento, encontramos liberdade e plenitude. Pablo nos conduz a entender que a multiplicação é um código de vida, porque quem vive apenas de somar e dividir sempre ficará limitado. Mas quem entende a lei da multiplicação aprende a potencializar resultados, e a lei do 1% é a porta de entrada para essa multiplicação, porque cada melhoria diária se soma às anteriores e cria um efeito multiplicador inevitável. Esse princípio também nos leva à clareza de propósito, porque quando temos uma visão de futuro, sabemos para onde esse 1% diário está nos conduzindo, e sem propósito a constância se perde. Mas com propósito, cada pequena ação se torna significativa, e é assim que a vida deixa de ser um conjunto de tarefas soltas e se torna uma jornada com direção. Ao refletir sobre isso, percebemos que a lei do 1% é um chamado para a paciência,
Porque vivemos em um tempo onde tudo é rápido, instantâneo, descartável. Mas aquilo que é realmente valioso leva tempo, e só quem entende o processo de pequenas mudanças diárias está disposto a esperar e colher no futuro o fruto da disciplina de hoje. É por isso que muitos desistem, porque querem resultados imediatos, mas a vida não recompensa quem planta hoje e exige colher amanhã. A vida recompensa quem planta todos os dias, rega todos os dias, cuida todos os dias, até que a colheita seja inevitável. E essa colheita sempre vem, porque os princípios não falham. E se existe um princípio universal é este: quem se dedica ao processo de melhoria contínua nunca termina no mesmo lugar onde começou, porque cada dia acrescenta algo, cada dia fortalece algo, cada dia aproxima um pouco mais do futuro desejado, e no final percebemos que não houve mágica, houve consistência. Essa reflexão concorda plenamente com a fala de Pablo Marçal, porque ele não apenas apresenta um conceito, mas traz uma verdade prática que qualquer pessoa pode aplicar, independentemente de sua condição inicial, e essa democratização do sucesso é poderosa, porque mostra que não é sobre nascer em berço de ouro, é sobre cultivar diariamente a disciplina que gera prosperidade. E aqui está talvez a análise mais importante. A lei do 1% não é sobre perfeição, é sobre progresso. E isso significa que não precisamos esperar a condição ideal para começar. Precisamos apenas dar o primeiro passo, e depois o próximo, e assim por diante, até que o impossível se torne inevitável. Esse texto poderia seguir indefinidamente, mas o resumo é claro. A lei do 1% é uma verdade inegociável, e quem a ignora continua vivendo na ilusão de grandes viradas que nunca chegam, enquanto quem a aplica constrói silenciosamente uma vida de abundância, crescimento e realização. E é por isso que concordar com essa mensagem é também aceitar o desafio de viver uma vida de progresso constante.